A pobre garotinha ajuda o CEO milionário sentado em um banco, sem saber que é um teste. A ação muda tudo. Se o título te emocionou, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Curta e conte-nos de onde você está assistindo. O sol da manhã projetava longas sombras. Do outro lado do Washington Square Park, enquanto Marcos Reis ajeitava sua jaqueta rasgada e sentou-se no banco de madeira desgastado. Aos 30 anos, ele valia mais do que PIB da maioria dos países pequenos. Mas hoje, ele parecia apenas mais uma alma sem teto. Esquecido pela sociedade. O cartaz de papelão ao lado dele dizia, com letras trêmulas, por favor, ajude com $1. Isso foi o teste dele. A maneira dele de ver quem ainda tinha compaixão neste mundo frio. Marcos construiu seu império do zero, saindo de um garoto adotivo com sapatos furados para se tornar o CEO da AIS Indústrias. Mas o sucesso o isolou. Todos queriam algo dele. Agora. Dinheiro, favores, acesso. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia demonstrado. Ele demonstrou genuína gentileza sem saber seu patrimônio líquido. Ponto. Então lá estava ele, designer. Barba por fazer deixada crescer propositalmente. Cabelo propositalmente deve ser vestido com cuidado. Perturbado com seu assistente. A ironia não lhe passou despercebida. Ele estava fingindo ser o que ele realmente fora um dia. As pessoas passavam por ali na correria da manhã. Ternos de negócios, roupas de corrida, passeadores de cães. Todos evitavam contato visual. Com o homem sem teto no banco. Alguns puxaram seus filhos para mais perto. Outros cruzou completamente para o outro lado do caminho. Marcos sentiu seu cinismo crescer a cada momento ignorado. Era assim a humanidade em 2024. Todos muito ocupados, muito assustados, muito ele era tão egocêntrico que não tinha paciência para gastar $1, ou mesmo uma palavra gentil para alguém que parecia não ter nada. Mas então ele a viu. Uma menininha, talvez de 6 anos, com cabelos loiros emaranhados que captavam a luz da manhã como ouro afiado. Ela usava um vestido que antes fora branco, mas agora tinha a cor da poeira da cidade, acumulada em muitas noites sem um lar de verdade. Os tênis tinham buracos que deixavam entrar o frio do outono. Ela se aproximava do banco dele, mas não da mesma forma que os outros. Não havia medo em seus brilhantes olhos azuis. Nenhum julgamento, apenas curiosidade e algo mais, algo que fez com que o teste cuidadosamente elaborado por Marcos de repente parecesse muito real. A criança parou bem em frente a ele, estudando seu rosto com a intensa concentração que só as crianças possuem. O senhor está com fome? Perguntou ela, com a voz ligeiramente rouca. Alguém que passou muitas noites dormindo na rua. Marcos ficou genuinamente sem palavras pela primeira vez. Em anos. Nas salas de reuniões, ele prendia a atenção com uma palavra. Nas negociações, ele usava o silêncio como uma arma. Mas essa menina de 6 anos o havia despojado de tudo. Todas as suas defesas foram refutadas com uma simples pergunta, carregada de genuína preocupação. Sim, ele consegui manter a pose, mas me sinto cada vez mais desconfortável com o engano. Não comi nada hoje. A menina assentiu solenemente, como se compreendesse aquela informação muito bem. Ela enfiou a mão num pequeno bolso de ela, tirou o vestido esfarrapado e uma nota de $1 amassada. Estava macia por causa do tecido. Inúmeras dobras, quentes por terem ficado apertadas junto ao seu pequeno corpo. Aqui, disse ela, estendendo-lhe a toalha. Com a mesma solenidade que outra criança reservaria para entregar seu brinquedo mais precioso. Isto é tudo o que tenho, mas talvez você consiga comer alguma coisa. Marcos encarou a nota de $1 como se fosse feita de platina pura. Com a garganta apertada, os olhos ardendo. Em seus 30 anos de vida, em toda a sua negociações comerciais, em todas as interações calculadas que ele já tivera, nada havia. Não o preparou para este momento, não esta criança, esta pessoa obviamente sem teto, a criança, visivelmente faminta, estava-lhe dando seu último $. Querida, disse ele. Sua voz embargou involuntariamente. Parece que este é todo o dinheiro que você tem. É sim, ela disse simplesmente. Mas você parece mais triste do que eu. E talvez se você comer alguma coisa, não fique mais tão triste. As palavras te atingiram. Marcos como um golpe físico. Ali estava uma criança de 6 anos que tinha todos os motivos para estar amargurada, todos os motivos. Desculpa para acumular o pouco que tinha, toda justificativa para passar por ele como todos os outros faziam. Em vez disso, ela era oferecendo-lhe tudo o que possuía, porque achava que ele precisava mais do que ela. Qual o nome dela? Marcos perguntou, pegando o $, com as mãos que tremiam levemente.
Emma, disse ela, com um sorriso tímido que transformou todo o seu rosto. Qual é o seu, Marcos? Ele respondeu, e, de alguma forma, dizer seu nome verdadeiro pareceu a coisa mais honesta que ele já havia feito. Dia, Emma, esta é a coisa mais gentil que alguém já fez por mim em, talvez de sempre, Marcos disse, ainda segurando a preciosa nota de $1. O sorriso de Emma se alargou. Meu mamãe costumava dizer que a bondade é como plantar sementes. Você pode não ver as flores aparecem imediatamente, mas elas sempre crescem em algum lugar. Sua mãe parece ter sido uma mulher sábia. Onde ela está agora? A luz nos olhos de Emma diminuiu um pouco. Ela está com os anjos agora. Fui lá quando nasci. Marcos sentiu seu coração se despedaçar e se reconstruir em adoração de uma batida do coração. Essa criança era órfã e vivia nas ruas. E ela acabara de lhe dar seu último $1 porque achou que ele parecia triste. Emma, ele perguntou cuidadosamente, onde você mora? Quem cuida de você? Ela deu de ombros. A indiferença habitual de alguém jovem demais para estar tão familiarizado com a decepção. Eu cuido de mim mesmo. Na maioria das vezes. Às vezes fico no abrigo da Third Street, mas geralmente está lotado. Às vezes eu durmo na porta da igreja na rua Maple. O pastor de lá, Sr. Johnson, é legal. Às vezes ele me dá sopa. Marcos fechou os olhos por um instante. Naquele momento, fiquei impressionada com a naturalidade com que ela descreveu uma vida que nenhuma criança. Se ele tivesse que viver. Quando ele os abriu novamente, Emma estava estudando seu rosto. Com preocupação. O senhor está bem. Parece que vai chorar. Acho que eu, talvez, admitiu Marcos. Emma, você gostaria de tomar café da manhã comigo? Conheço um lugar que faz panquecas excelentes. Os olhos de Emma se arregalaram com uma emoção que era de partir o coração em sua raridade. Sério? Você está falando sério? Estou falando sério. Na verdade, insisto. É o mínimo que posso fazer depois de você ter sido tão gentil comigo. Eles se levantaram juntos do banco, o CEO bilionário e o sem-teto. Um menino de 6 anos que acabara de lhe ensinar mais sobre a humanidade do que seus 30 anos de vida haviam conseguido. Marcos tomou uma decisão que isso mudaria a vida de ambos para sempre. Ele iria descobrir tudo. Sobre Emma, sua história, seu passado, como ela acabou sozinha no mundo, e então ele ia garantir que ela nunca mais passasse uma noite com fome ou medo. O Golden Griddle Diner não tinha mudado. Muito desde que Marcos era criança e dava olhadas furtivas pelas janelas, orgulhoso demais. Admitir que estava com fome. Agora, enquanto guiava Emma pela porta, o aroma familiar de café e xarope o transportou de volta a tempos mais simples. Uau! Emma exclamou, com os olhos arregalados ao contemplar as cabines de vinil vermelho. Piso quadriculado. Parece um lugar de filme. Marcos sorriu, observando-a. Será que ele se perguntava quando foi a última vez que viu algo com olhos tão frescos? Seria você gosta de sentar perto da janela? Dá para observar as pessoas passando. Emma assentiu. Ela entrou na cabine com entusiasmo e reverência, como se temesse que toda a experiência mágica pudesse. Desapareceria se ela se movesse muito rápido. Bom dia, pessoal. A garçonete apareceu. Com uma alegria praticada. Betty, de acordo com seu crachá, provavelmente era na casa dos 50, com olhos bondosos e cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático. O que posso fazer para você começar? Hoje. A senhora vai comer a maior pilha de panquecas que você fizer, disse Marcos. Gesticulando para Emma com falsa formalidade, com manteiga extra, xarope extra, e talvez alguns daqueles morangos, se você tiver. E eu quero café, preto. A expressão de Betty suavizou-se ao olhar para Emma, e Marcos percebeu que a garçonete provavelmente já tinha visto o suficiente nela. Orelhas. Aqui para homenagear uma criança que raramente podia escolher o que queria comer. Já vem aí, querida, disse Betty para Emma. E talvez um suco de laranja para acompanhar. Panquecas. Emma olhou para Marcos, incerta. Tudo bem. Eu não quero gastar muito dinheiro. Marcos sentiu aquele aperto familiar no peito. Emma, você pode ter tudo o que quiser. Querer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. O que Marcos não sabia enquanto esperavam pelo café da manhã. No aconchegante restaurante, o que se notava era que a história de Emma e a dele estavam conectadas por fios de um destino que nenhum dos dois poderia imaginar. Quando Betty saiu para colocar seus. Ao fazer a ordem, Emma cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Marcos com um olhar sério. Posso lhe perguntar uma coisa, Sr. Marcos? Claro.
Você não parece ser como as outras pessoas que não têm casa. Você fala diferente e suas mãos também. Ela fez uma pausa, estudando as mãos dele com habilidades de observação de alguém que aprendeu a ler as pessoas para sobreviver. Suas mãos são macias, como se você não tivesse. Ficaram muito tempo lá fora. Marcos sentiu uma onda de vergonha. Ali estava ele, um homem adulto, que havia estado brincando de pessoa sem teto por algumas horas. Enquanto essa criança vivia isso como se fosse sua realidade, a ilusão permanecia. De repente, senti que não era apenas errado, mas cruel. Você é muito observadora, Emma. Você é certo. Não estou sem teto há muito tempo. Tecnicamente, não foi uma mentira. Mas também não era toda a verdade. Ele daria um jeito de consertar as coisas. Ele tinha que dar. O que aconteceu? Emma perguntou, a compaixão direta da infância. Você perdeu o emprego. Às vezes isso acontece com as pessoas no abrigo. Algo assim, disse Marcos. Com cuidado. Emma, posso te perguntar sobre suas histórias? Há quanto tempo você está no site plataforma? A sua própria. Emma aceitou a mudança de assunto com grande facilidade. Desde os 4 anos, eu acho. Antes disso, eu morava com minha mãe adotiva, a Sra. Rodrigues. Ela era muito simpática, mas ficou doente e teve que ir para o hospital. Por muito tempo. Disseram que eu não podia mais ficar na casa dela. O que aconteceu? E depois? Fui a outras casas, lares de acolhimento, mas a voz de Emma foi ficando cada vez mais fraca. Às vezes as pessoas não eram muito simpáticas. E em um lugar havia crianças demais. E não havia comida suficiente, então eu fui embora. Marcos apertou a xícara de café para manter as mãos firmes. Tremendo de raiva. Você saiu sozinha quando tinha 4 anos. Eu estava quase 5, disse Emma, como se isso melhorasse a situação. E eu sou boa em cuidar de mim mesma. Eu sei onde encontrar comida, onde é seguro dormir e qual os adultos são legais, e daqueles de quem você deve fugir. Betty voltou com um prato cheio de panquecas. Parecia uma torre dourada. O rosto de Emma se iluminou como no Natal. Bom dia. Oh. Meu Deus, ela sussurrou. Nunca vi tantas panquecas. Pode-se servir, querida? Betty disse, colocando uma pequena imagem de xarope e um pedaço de manteiga ao lado do prato. Marcos observou Emma cortar seu primeiro. Morder com precisão meticulosa. Seu rosto sério em concentração. Quando ela provou, com os olhos fechados em pura felicidade. Esta é a melhor coisa que já comi. Comido, declarou ela solenemente. Melhor que bolo de aniversário? Perguntou Marcos. Dot. Emma fez uma pausa, com o garfo a meio caminho da boca. Nunca comi bolo de aniversário. Ao casual a confissão atingiu Marcos como um soco no estômago. Ela tinha 6 anos e nunca tinha tido um bolo de aniversário. Bem, disse Marcos, com a voz cuidadosamente controlada. Nós vamos resolver isso, não é? Quando é seu aniversário? 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Dia. A Sra. Rodrigues costumava dizer que eu nasci no dia do amor. Emma tirou mais uma mordida nas panquecas. Ela disse, minha mãe devia me amar muito para me dar um dia tão especial. Fevereiro 14. Marcos sentiu um arrepio estranho, embora não conseguisse identificar o motivo. Algo sobre aquela data o incomodava, como uma lembrança tentando emergir das profundezas. Você se lembra de alguma coisa sobre sua mãe? Perguntou ele gentilmente. Emma balançou a cabeça negativamente. A Sra. Rodrigues disse que morreu quando eu nasci, mas uma vez ela me mostrou uma foto. Minha mãe tinha cabelos loiros como os meus e olhos azuis. A Sra. Rodrigues disse que eu parecia igualzinha a ela. Ela te disse o nome da sua mãe? Sara. Sara. Alguma coisa com um M. Não me lembro da última parte. A xícara de café de Marcos escorregou de seus dedos repentinamente inertes. Batendo no pires. Sara, 14 de fevereiro. Cabelo loiro, olhos azuis. Ponto. Não podia ser possível. Mas seu coração estava acelerado agora, e memórias que ele tinha enterrados profundamente, eles lutavam. Seu caminho até a superfície pontilhava 7 anos atrás. Um breve e intenso relacionamento com uma mulher chamada Sarah McKenzie. Cabelo loiro que captavam a luz como o orfeado. Olhos azuis que pareciam enxergar direto em sua alma. Ela desapareceu de sua vida. Tão repentinamente quanto entrara.
Sr. Marcos. A voz de Emma parecia vir de muito longe. Você está bem? Você parece estranho. Marcos se forçou a se concentrar em o presente, naquela linda criança sentada à sua frente, terminando as melhores panquecas da sua vida. Mesmo que as suspeitas estavam corretas, e provavelmente não estavam, este não era o momento nem o lugar para essa conversa. Eu estou tudo bem, querida. Só estou pensando em algumas lembranças antigas. Emma assentiu sabiamente. Às vezes, as lembranças fazem as pessoas parecerem tristes, mesmo quando não são lembranças ruins. Senhora Rodrigues me disse que estava terminando suas panquecas, raspando cuidadosamente o fundo. Cada gota de xarope. Marcos fez uma anotação mental para sempre manter comida disponível, pois haveria uma necessidade urgente. Agora em frente. No entanto, esta manhã havia começado, ele estava comprometido agora em fazer claro. Emma estava segura e bem cuidada. Emma, disse ele cuidadosamente. O que aconteceria? Você pensa em vir para casa comigo hoje? Só para me limpar. Talvez tirar um cochilo em algum lugar seguro e quentinho. O garfo de Emma parou no meio do caminho até sua boca. Você está em casa. Você não tem casa. Você estavam dormindo em um banco. Marcos sentiu o peso de seu engano pressionando-o como uma força física. Ele começou isso como um teste de humanidade, mas agora estava enganando uma criança de 6 anos que lhe demonstrara uma bondade genuína. Do que ele havia experimentado em anos. Emma, preciso te contar algo importante. Eu não fui completamente honesta com você. O medo brilhou em seu rosto expressivo. O rosto dela exibia uma espécie de cansaço aprendido que partiu o coração de Marcos. Ela tinha sido decepcionada com os adultos antes. Você vai me deixar aqui? Ela perguntou em tom de deboche. Voz suave. Não, disse Marcos firmemente. Eu nunca vou te deixar. Isso é prometo. Mas preciso explicar algo sobre quem eu realmente sou. Emma sentou-se. Ela pegou o garfo e juntou as mãos no colo, preparando-se com uma resignação estoica. Estou ouvindo, disse ela. Silenciosamente, Marcos olhou naqueles olhos azuis, tão familiares agora que ele havia notado. A semelhança, e preparado para contar a verdade à pessoa mais importante que já conhecera. Emma, a verdade é que eu sou na verdade, eu não era sem teto. Estava fingindo, sentado naquele banco como um teste para ver se acontecia. Se alguém demonstrasse gentileza a um estranho. Emma franziu as sobrancelhas, confusa. Fingindo. Mas por que faria isso? Você finge estar triste e com fome. Porque eu queria ver se ainda existem pessoas boas no mundo, pessoas que ajudaria alguém mesmo quando tivesse muito pouco para oferecer. Marcos estendeu a mão por cima da mesa e tocou delicadamente a pequena mão dela. E eu encontrei a melhor pessoa de todas, você. Emma ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ela transmitia essa informação com a seriedade que parecia aplicar a tudo em sua vida. Então, você não é pobre. Não, querida, eu não sou pobre. Na verdade, tenho mais dinheiro do que poderia gastar. Várias vidas. Tipo muito rico. Tipo rico como uma estrela de cinema. Marcos não conseguiu ajudar. Mas sorria ao ver o espanto de olhos arregalados dela. Algo assim. Sim. Emma recostou-se. Na cabine, claramente com dificuldade para assimilar essa informação. Você está bravo comigo por eu ter-te dado meu dólar quando você não precisava mesmo disso. A pergunta quase partiu o coração de Marcos, mesmo depois de descobrir que a havia enganado, a ela. A primeira preocupação era se ela tinha feito algo errado. Irritado com você, Marcos balançou a cabeça enfaticamente. Emma, o que você fez foi a coisa mais linda que já vivi. Você viu alguém que precisava de ajuda e ajudou. Elas deram tudo o que você tinha. Um alívio inundou o rosto de Emma. Então, eu não estou em apuros. Você não está em apuros. Mas me desculpe. Eu não fui honesta com você desde o começo. Então, o que acontece agora? Emma, perguntou ela, com uma voz baixa, mas curiosa. Agora, vamos para minha casa. Você poderá ter uma conversa decente. Banho, e podemos encontrar roupas que lhe sirvam, e você poderá dormir em um verdadeiro cama para o tempo que quiser. Uma cama de verdade, com lençóis e travesseiro. Que emoção! A forma como ela falou fez Marcos perceber quanto tempo havia passado desde que Emma experimentou confortos básicos. Com lençóis, travesseiro e vários bichos de pelúcia. Como você quiser. Eu nunca tive um bicho de pelúcia. Emma admitiu baixinho.
Marcos anotei mentalmente. Bichos de pelúcia. Muitos deles espalhados pela rua quando saíram da lanchonete. Emma deslizou sua pequena mão na mão maior de Marcos com uma confiança que o deixou humilde. Eles caminharam em direção ao carro dele. Um elegante sedã preto que fez os olhos de Emma se arregalarem. Este é o seu carro. É tão brilhante. A cobertura de Marcos ocupava todo o último andar de um elegante prédio em Manhattan. Arranha-céu. Quando o elevador privativo abriu diretamente para o seu hall de entrada, Emma saiu e parou abruptamente. Uau! Exclamou, ofegante. Minha voz, e quando levemente na espaçosa entrada. É aqui que você mora. Esta é a sua casa, confirmou Marcos, observando-a, contempla os tetos altíssimos, a arte moderna, o lustre. Emma caminhou para a frente. Lentamente, ela inclinou a cabeça para trás. Parece um castelo. Você é um príncipe. Marcos riu. Não, não um príncipe. Apenas alguém que trabalhou muito duro por muito tempo. Tempo. Eles se mudaram para a sala de estar principal, onde a atenção de Emma foi imediatamente capturada pelo piso. Janelas no teto com vista para o Central Park. Ela pressionou o rosto contra o vidro. Consigo ver o mundo inteiro daqui, sussurrou ela. Olha, ali está o parque. Onde nos conhecemos. Marcos juntou-se a ela na janela, tentando ver sua cidade através dos olhos dela. Você gosta? É lindo. Mas Emma se virou para olhá-lo com uma expressão confusa. Você não acha? Como é possível se sentir sozinho num lugar tão grande? A pergunta atingiu Marcos com uma força inesperada. Quando foi a última vez? Alguém já lhe perguntou sobre solidão às vezes. Ele admitiu baixinho. Mas não. Hoje, Emma sorriu ao ver isso. Que bom. Sentir-se sozinho é a pior sensação. Quando eles ao chegar ao quarto de hóspedes, Emma ficou parada na porta como se tivesse medo de entrar. O quarto era elegante, mas impessoal, decorado em tons suaves de cinza e branco. Este seria o seu quarto, disse Marcos. Delicadamente. Se você quiser, meu quarto. A voz de Emma era quase um sussurro. Tipo. Meu próprio quarto só para mim. Só para você, com seu próprio banheiro, e nós podemos. Decore como quiser. Emma entrou lentamente na sala, passando a mão pelo branco imaculado. Edredom. Nunca tive meu próprio quarto antes. Marcos sentiu aquela familiaridade. Aperto no peito. Nunca. Na casa da senhora Rodrigues, eu compartilhei com ela. Neto, Miguel. E nas casas de acolhimento, sempre havia outras crianças. Às vezes dormíamos no chão. Emma sentava-se cuidadosamente na beira da cama. Essa cama é tão macia. Você está pronto para o banho? Perguntou Marcos. Você pode tomar como quiser. O tempo que você quiser. Emma assentiu com entusiasmo. Faz um tempão que não tomo um banho de verdade. Muito tempo. O banheiro de hóspedes era tão luxuoso quanto o resto do apartamento, com uma banheira de imersão profunda em mármore. Tudo. Os olhos de Emma se arregalaram. É como um banheiro de rainha, disse ela. Em um momento de espanto, enquanto Emma tomava banho, Marcos imediatamente pegou o celular. E ligou para seu assistente pessoal. June, preciso que você libere minha agenda para o resto da semana. Tudo bem. Senhor, está tudo bem. Está tudo bem. Complicado. Além disso, preciso do melhor detetive particular da cidade. Alguém especializado em pessoas desaparecidas e história familiar. Em seguida, ele ligou para seu velho amigo David, que trabalhava nos serviços sociais. David, preciso de um favor. Um grande favor. Preciso saber sobre uma garotinha chamada Emma. Marcos, você está. Estou falando sério sobre isso. Mais sério do que jamais estive sobre qualquer coisa. Quando Emma saiu do banheiro, limpa e vestida com as roupas largas de Marcos. Ela parecia uma criança completamente diferente. Parecia saudável e feliz. Ela parecia pertencer àquele lugar. Como estou? Perguntou Emma, dando uma pequena volta. Que fez com que as duas grandes roupas esvoaçassem ao redor dela. Lindo, disse Marcos. Sinceramente. Como se você pertencesse a este lugar, Emma sorriu para ele. Eu me sinto diferente. Limpa. E quentinho e seguro. Que bom, porque você está seguro. Você vai continuar seguro. Emma caminhou até ele e, sem aviso, envolveu sua cintura com seus bracinhos em um abraço apertado.
Marcos ficou paralisado por um instante. Por um instante, tomado pela confiança implícita no gesto, retribuiu o abraço com cuidado. Obrigado, Sr. Marcos, ela sussurrou. Por me ajudar, por ser gentil comigo. Obrigada por ensinar-me como é a verdadeira gentileza. Naquela tarde, eles foram às compras. Primeiro, a uma loja de roupas infantis. Loja onde Emma ficou paralisada na porta, dominada pela imensidão do espaço. De opções. Não sei por onde começar, sussurrou Emma. Que tal começarmos com o que você mais gostar, sugeriu Marcos. Durante a próxima hora, Marcos observou Emma examinar cuidadosamente cada peça de roupa como se fosse um artefato precioso. Ela tocava. Com o tecido delicadamente, ela segura os vestidos contra o corpo em frente ao espelho. Este aqui. É bonito, disse ela, mostrando um vestido azul claro. Mas será que é muito caro? Marcos conferiu a etiqueta de preço. $42. Emma, quero que você pare de se preocupar com dinheiro. Se você gostar de alguma coisa, a gente compra. Mas eu não quero que você gaste tudo. Aposte seu dinheiro em mim. Marcos se ajoelhou para ficar na altura dela. Não faz sentido ter dinheiro, a menos que você possa usá-lo para cuidar das pessoas que ama. Os olhos de Emma se arregalaram. Amplo. Você me ama. As palavras escaparam naturalmente, mas assim que Marcos ouvi-las, ele percebeu o quanto eram verdadeiras. Sim, disse ele simplesmente. Eu amo. Você. Emma o abraçou pelo pescoço. Eu também te amo, Sr. Marcos. A próxima parada deles foi uma loja de brinquedos. Onde? A reação de Emma foi ainda mais avassalador. Ela percorreu os corredores lentamente, ocasionalmente pegando um bichinho de pelúcia para abraçá-lo antes de colocando de volta com cuidado. Emma, disse ele gentilmente, você pode ter tudo o que quiser. Quero qualquer coisa aqui. Emma caminhou decididamente em direção ao bicho de pelúcia. Seção. Ela pegou um ursinho de pelúcia de tamanho médio com pelo marrom macio e um vermelho fita em volta do pescoço. Este aqui, disse ela com firmeza. Ele parece amigável. Só um. Tem certeza? Emma abraçou o urso com força. Este é perfeito. Ele pode me fazer companhia quando eu durmo. Que nome você vai dar para ele? Emma levei isso a sério. Benny, o nome dele é Benny. Olá, Benny. Marcos disse. Solenemente, apertando a pata do urso. Bem-vindo à família. Emma deu uma risadinha. Ela agradece por deixá-lo vir para casa conosco. De volta para casa, Emma deu um presente para Benny. Uma visita guiada completa, que terminou no quarto dela, onde ela o aconchegou sob os cobertores. Naquela noite, eles assistiram a um filme. O primeiro filme completo de Emma juntos. No meio do filme, Emma adormeceu. Contra o ombro de Marcos. Ele a carregou até o quarto dela, aconchegando-a na cama. Para Benny até enquanto a observava dormir, tranquila e segura. Marcos fez um silêncio promessa. Custe o que custar, faça o que tiver que fazer, ele vai proteger isso. Criança. Seu telefone vibrou com mensagens de seu investigador e de David. O amanhã traria respostas sobre o passado de Ian, sobre Sarah McKenzie, sobre se suas crescentes suspeitas eram verdadeiras. Correto, mas esta noite tudo o que importava era a menina dormindo em segurança em sua casa. Amanhã, ele começaria o processo legal para tornar Emma oficialmente sua. Esta noite, Marcos Reis não era mais apenas um empresário de sucesso. Esta noite, ele era pai. Na manhã seguinte, Marcos estava de pé no escritório de Rebecca Torres, com as mãos tremendo levemente enquanto ela espalhou documentos sobre a mesa dela. Emma estava na cobertura dele com uma babá de confiança, brincando com Benny e assistindo desenhos animados pela primeira vez na vida. Eu a encontrei, disse Rebecca. Sem preâmbulo. Sarah McKenzie, de 22 anos, faleceu em 14 de fevereiro de 2018. Hospital Metodista do Brooklyn durante o parto. O bebê sobreviveu. Marcos, meus joelhos quase cederam. O bebê. Emma Rose McKenzie, nascida às 23h47 do dia dos namorados. Pai desconhecido. O campo da certidão de nascimento foi deixado em branco propositalmente. Rebecca deslizou uma fotocópia. Do outro lado da mesa. Sarah se declarou solteira. Marcos encarou o funcionário. Documento. As minúsculas pegadas da filha preservadas em tinta preta. Por que ela não faria isso? Você me contou. Acho que sei. Rebecca abriu uma pasta grossa. Eu a rastreei.
Maria Santis, ex-colega de trabalho de Sara na Upfort Morro, se lembrava. Sara disse que estava profundamente apaixonada por alguém, mas sentia que era impossível. Impossível. Por quê? De acordo com para Maria, Sara descobriu que estava grávida quase ao mesmo tempo em que soube do seu patrimônio líquido. Ela tinha te procurei online depois de vocês estarem namorando há 2 meses. Voz de Rebeca, ela se tornou gentil. Maria disse que Sara sentia como se fosse de outro mundo. Ela era aterrorizado. Você pensaria que ela estava tentando te prender. Marcos fechou os olhos, sentindo dor. Lavando-o. Ela deveria ter confiado em mim. Há mais. Sara tentou. Ela entrou em contato com você uma vez, aproximadamente no 3º mês de gravidez. Ela ligou para o seu consultório, mas nunca passou da sua assistente. Disseram-lhe que você estava em reuniões importantes e não podia ser perturbado. As palavras atingiram Marcos como um golpe físico. 3 meses grávida. Ela tentou contar para ele, mas o assistente dele, que a protegia, bloqueou a chamada. Sara disse a Maria que ela havia tomado essa decisão. Era um sinal de que você tinha seguido em frente e não precisava de complicações. Do seu passado. A expressão de Rebeca era de compaixão. Ela fez Maria prometer ela nunca entraria em contato com você, mesmo que algo lhe acontecesse. Mas algo aconteceu com ela. Sim, Sara se desenvolveu. Complicações durante o parto. Cesariana de emergência. Ela viveu o suficiente para. Emma uma vez e lhe deram um nome. Então ela teve uma hemorragia. Ela morreu 1 hora depois de Emma. Nasceu. Marcos sentiu lágrimas queimando seus olhos. Sara havia morrido sozinha, provavelmente. Pensando que não se importava, sem jamais saber o quão desesperadamente a procurara. O que aconteceu com Emma depois disso? Os serviços sociais a levaram imediatamente. Sara tinha a lista incluía Rosa Rodrigues como contato de emergência, uma mulher que havia sido mãe adotiva. Sara ela mesma quando adolescente. A senhora Rodrigues acolheu Emma, mas ficou doente quando Emma estava 4. Depois disso, Emma passou por vários lares adotivos até fugir de casa. Marcos pensava nas descrições objetivas de Emma, como dormir em portas e degraus de igrejas. Ela tinha 2 anos quando começou a fugir do sistema que deveria protegê-la. Tenho outra coisa, disse Rebeca baixinho, retirando um envelope de papel pardo. Os pertences da senhora Rodrigues foram guardados após sua morte. Localizei o sobrinho dela. Ela guardou alguns itens que achava que poderiam ser importantes algum dia. Deslizou uma pequena moldura prateada pela mesa. De Marcos. Ele sentiu um nó na garganta. Ponto. Era Sara, radiante em um vestido branco simples, segurando um buquê de margaridas. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, estava o seu com o braço em volta da cintura dela, estava o próprio Marcos. Ambos riam de algo fora do campo de visão da câmara, seus rostos. Radiante de felicidade. Esta foto foi tirada na instituição de caridade Gayla, onde vocês se conheceram, explicou Rebeca. O fotógrafo capturaram este momento espontâneo. Sara guardou-o por todos estes anos. Marcos rastreou o caminho de Sara. Ele apontou o dedo para o rosto dela. Ela guardou a foto deles. Mesmo quando pensou que ele. Ela a abandonou, mas guardou com carinho aquele momento. Há uma inscrição no verso. Marcos virou a moldura. A caligrafia delicada de Sara. A noite em que conheci meu conto de fadas. Com amor, para sempre. 14 de fevereiro de 2017. A noite em que ela conheceu seu conto de fadas. E ele nunca soube que ela. Ela sentia o mesmo. O celular de Rebeca vibrou. Ela olhou para ele e ergueu os olhos. Surpresa. Senhor. Eis, esse é meu contato no laboratório de DNA. Os resultados do teste de Emma. Os cotonetes para coleta de amostra da mucosa bucal estão prontos. Marcos havia autorizado o teste 2 dias atrás, quando Emma concordou alegremente, pensando que era apenas uma consulta médica. Agora seu coração disparava quando Rebeca abriu o laptop e acessou os resultados seguros. Seu rosto se iluminou com um sorriso. Parabéns. Sr. Hayes. Emma é definitivamente sua filha. 99,99% certeza. Marcos ficou sentado em seu carro do lado de fora do prédio por 20 minutos tentando ele se recompor antes de subir para ver Emma, sua filha. As palavras soaram. Surreal, maravilhoso e de partir o coração, tudo ao mesmo tempo. Emma, sua filhinha que ele estava vivendo nas ruas enquanto construía seu império, sem nunca saber que ela existia.
Quando finalmente entrou. Em sua cobertura, Emma estava esparramada no tapete da sala de estar, colorindo enquanto a babá, Sra. Chun, lia por perto. Sr. Marcos. Emma levantou-se rapidamente e correu até ele, envolvendo-o em seus braços. Cintura. Você voltou. Senti sua falta. Marcos a abraçou forte, tomado pela emoção. Saber que aquela era sua filha. Sua própria carne e sangue. O último presente de Sarah. Para ele. Eu também senti sua falta, querido. O que você tem feito? Sra. Chun, ela me ensinou a fazer aviões de papel e assistíamos a desenhos animados. Você sabia que existem programas só para crianças que você possa assistir quando quiser? Marcos conseguiu sorrir. Eu sabia disso. Você quer que eu te ajude a fazer mais aviões? Eles passaram a tarde juntos no chão dobrando papel e falando sobre tudo e sobre nada. Marcos se viu estudando as feições de Emma com outros olhos. Ela tinha o olhar de Sarah. Sua estrutura óssea era delicada, mas seu queixo determinado era pura névoa. Seu riso ela era musical como a mãe, mas sua teimosia era definitivamente herdada dele, Sr. Marcos. Emma ergueu os olhos de sua mais recente criação de avião. Posso te perguntar uma coisa? Algo. Sempre. Porque você parece diferente hoje. Feliz, triste, como a Sra. Rodrigues costumava ter essa percepção quando olhava para fotos antigas. Marcos se maravilhou com a perspicácia dela. Aprendi algumas coisas hoje sobre sua mãe. Coisas boas, mas também coisas tristes. Emma pousou seu avião. Que tipo de coisas? Marcos estava temendo isso. Conversa, mas ele prometeu a si mesmo que não mentiria mais. Descobri mais sobre quem a sua mãe era. E Emma, acho que sua mãe e eu nos conhecíamos. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério? Você conhecia minha mãe? Conhecia sim. O nome dela era Sarah Mackenzie, e ela era uma das pessoas mais maravilhosas que já conheci. A voz de Marcos suavizou. Ela tinha cabelos loiros como os seus e olhos azuis como os seus, e o coração mais bondoso que se possa imaginar. Exatamente como eu, disse Emma. Que delícia! A Sra. Rodrigues sempre dizia que eu era igualzinha a ela. Você está em todos os melhores maneiras. Marcos fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Emma, quando sua mãe, eu e ela nos conhecíamos, gostávamos muito uma da outra. Mas então ela desapareceu, e eu nunca soube porquê. Emma estava ouvindo com muita atenção. O que aconteceu com ela? Ela estava com medo, querida. Ela achou que eu talvez não quisesse. Ela não fazia mais parte da minha vida, então foi embora sem me contar que ia ter um bebê. Emma engasgou. Ela ia ter um bebê. O que aconteceu com o bebê? Marcos respirou fundo. O bebê estava você, Emma. Você é o bebê que sua mãe ia ter. Emma piscou várias vezes. Tempos processando essas informações. Então, você conhecia minha mãe quando ela estava metendo? Sim, eu sabia, mas só fiquei sabendo de você agora. Se eu soubesse, teria aceitado cuidar de vocês duas. Eu jamais teria deixado vocês duas sozinhas. Emma ficou em silêncio por um tempo. Um longo momento, sua mente de 6 anos processando as implicações. Sr. Marcos, se o senhor conhecesse minha mãe quando ela era ter a mim, significa que você é meu pai. A palavra atingiu Marcos como um raio. Papai. Ele nunca pensou que ouviria essa palavra dirigida a ele. Sim, meu bem. Eu sou seu pai. Emma o encarou por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, seu rosto se contorceu e ela começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio e comoção. Lágrimas. Eu tenho um papai, ela soluçou. Um papai de verdade que me quer. Marcos puxou ela, o abraçou, com os olhos marejados. Você tem um papai que te ama mais do que tudo no mundo. Um papai que nunca mais vai deixar nada de ruim acontecer com você. Emma, ela chorou em seu ombro por vários minutos enquanto Marcos a abraçava, sussurrando promessas e palavras de conforto. Quando ela finalmente se afastou, seu rosto estava manchado, mas radiante. Isso significa: posso ficar aqui para sempre com você. Para sempre e sempre. Esta é a sua casa. Agora, Emma. Você é minha filha e eu sou seu pai, e nada no mundo jamais mudará isso. Emma abriu os braços. Em volta do pescoço dele de novo. Eu te amo, papai. Eu também te amo, meu lindo. Garota, tanto. Enquanto se abraçavam no chão da sala de estar,
cercadas por aviões de papel e livros de colorir, Marcos sentiu uma plenitude que nunca havia experimentado. Era isso que ele tinha sido. Ele passou a vida inteira sem saber disso. Era isso que importava, não dinheiro ou negócios ou reuniões de diretoria. Esta menininha em seus braços que tinha mais herdou a compaixão da mãe e a determinação do pai, sua filha, sua família, seu mundo inteiro. Nos dias seguintes, Marcos se dedicou a fazer o DIEMA. Funcionário de transição. David agilizou a documentação e, com o DNA com a necessidade de comprovar a paternidade, o processo legal avançou mais rápido do que qualquer um esperava. O juiz quer vê-lo. Amanhã, ambos. David informou Marcos por telefone. É praticamente uma formalidade. Neste momento, Emma está desaparecida do sistema. Você é o pai biológico dela. E você claramente pode oferecer um lar estável. O que devo dizer a Emma sobre o tribunal? Diga a verdade a ela. Que você é oficializando que ela é sua filha e que ficará com você para sempre. Naquela noite, Marcos sentou-se com Emma. Pronta para outra conversa importante. Ela estava melhorando. Nesses momentos, ele percebeu, com menos medo, que más notícias estavam a caminho. Emma, amanhã precisamos ir ver um juiz. Você sabe o que é um juiz? Emma assentiu solenemente. Uma pessoa que decide as coisas. A senhora Rodrigues me falou sobre juízes. Isso mesmo. Este juiz precisa decidir que é oficial, você é minha filha e vai morar comigo para sempre. Os olhos de Emma se arregalaram. Preocupada. E se o juiz disser não? O juiz não vai dizer não, querida. Eu prometo. Mas mesmo que algo desse errado, eu lutaria por você. Eu lutaria. Nunca vou parar de lutar para te manter comigo. Emma pareceu satisfeita com essa garantia. Posso usar meu vestido azul novo. Aquele com as flores. Você pode usar o que te fizer sentir especial. O vestido azul me faz sentir como uma princesa. Então, o vestido azul. É mesmo. Na manhã seguinte, Emma realmente parecia como uma princesa em seu vestido azul. Seus cabelos penteados até ficarem à mostra, agarrando-se Benny para apoio moral. Marcos vestia seu melhor terno, aquele que reservava para as reuniões de negócios mais importantes. Isso era mais importante do que qualquer acordo que ele tivesse fechado. Já feita. A juíza Patricia Williamson era uma mulher de semblante bondoso, na casa dos 60 anos, que imediatamente, o juiz Williamson deixou Emma à vontade ao comentar sobre o belo laço vermelho de Benny. Então, Emma, disse o juiz Williamson. Com delicadeza. O Sr. Hayes me disse que ele é seu pai e que você gostaria de morar com ele. É isso mesmo. Emma assentiu vigorosamente. Sim, senhora. Ele é o melhor pai do mundo. O mundo inteiro. O que o torna um pai tão bom? Emma refletiu seriamente sobre isso. Pergunta. Ele dá bons abraços, me comprou Benny e se certifica de que eu esteja bem. Ele nunca passa fome nem tem medo, e diz que me ama todos os dias. Juiz Williamson sorriu. Essas coisas parecem ser ótimas coisas de pai. Sr. Hayes, o senhor entende isso. Adotar Emma significa que ela se torna sua filha legal em todos os sentidos. Você será responsável por seus cuidados, educação, necessidades médicas, tudo. Meritíssimo, Emma já é minha filha em todos os sentidos. Isso é importante. Legalizar é apenas adequar a documentação à realidade. E Emma, você entende que se eu assinar esses papéis, o Sr. Hayes será seu papai para sempre. Mesmo quando você crescer, os olhos de Emma mostrarão para sempre e sempre. É isso que os pais fazem. De fato, é. O juiz Williamson assinou documentos com um toque de classe. Parabéns, Sr. Hayes. Emma agora está oficialmente sua filha. E Emma, agora você oficialmente tem o pai que merece. Emma se atirou em cima dele Marcos, que envolveu num abraço giratório enquanto o escrivão do tribunal e David aplaudiam, disse, conseguimos, papai. Estou realmente. Agora você é minha. Você sempre foi minha, meu bem. Agora todo mundo sabe disso também. Saindo do tribunal, com a mão de Emma firmemente entrelaçada na dele, Marcos sentiu como se estivesse flutuando. Emma Hayes, oficialmente, legalmente e para sempre, sua filha. Papai. Emma puxou a mão dele enquanto eles chegamos ao carro. Sim, princesa. Podemos contar para a mamãe sobre hoje. Eu sei que ela está com os anjos, mas a senhora Rodrigues costumava dizer que as pessoas que amamos ainda podem nos ouvir às vezes. A garganta de Marcos se apertou. Acho que é uma ótima ideia. Onde você gostaria de ir conversar com a mamãe?
No parque onde nos conhecemos. Foi aí que tudo começou. Eles dirigiram até o Washington Square Park e encontrei um banco tranquilo perto de onde Marcos estava sentado com seu cartaz de papelão. Há pouco mais de uma semana, Emma subiu no banco e olhou para o céu. Sério. Oi, mamãe. Ela disse com sua voz clara e doce. Sou eu, Emma. Eu encontrei o papai. Ele é muito legal, exatamente como você provavelmente já imaginava. Ele cuida de tudo. Ela cuida bem de mim, e moramos numa casa enorme com camas macias e muita comida. Marcos sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Olhos enquanto Emma continuava sua conversa unilateral com ela. Mãe, papai, você disse que estava com medo de contar a ele sobre mim, mas não precisava ter medo. Ele me ama muito, mamãe. E eu acho que ele também te amava, mesmo que pareça triste quando fala de você. Emma fez uma pausa. Então me inclinei mais para o céu. Gostaria que você pudesse me conhecer agora que estou maior. Eu acho que você gostaria de mim, e eu queria que o papai não gostasse. Tenho que ficar triste por sua causa, mas não se preocupe. Eu cuido muito bem dele. Marcos teve que se virar por um instante. Momento para se recompor. Essa criança notável estava preocupada em cuidar dele. Tudo bem, mamãe. Eu preciso ir agora, mas falarei com você em breve. Eu te amo. Emma olhou para Marcos. Você quer dizer alguma coisa para a mamãe? Marcos assentiu com a cabeça, sem confiar na própria voz. Ele olhou para o céu da tarde, falando baixinho. Sara, eu a encontrei. Encontramos nossa filhinha, e ela é perfeita. Ela tem tudo de bom. Nós dois. Sinto muito por não estar lá quando você precisou de mim. Sinto muito que você estivesse. Tenho medo de contar, mas prometo que cuidarei dela por nós duas. Amarei ao suficiente por dois pais. Emma, ela deslizou a mão dela na dele. Mamãe agradece. E diz que não está triste. Não mais, porque ela sabe que estou segura com você. Como você sabe que foi isso que ela disse? Emma deu de ombros com indiferença. Sabedoria da infância. Porque é isso que as mães querem, que seus bebês estejam seguros e amados. Enquanto voltavam para o carro, Marcos percebeu que esta semana mudou tudo. Ele começou como um bilionário solitário, testando a humanidade. Bondade. Ele estava terminando sua vida como pai, deixando o presente mais precioso que se possa imaginar. 3 após algumas semanas de vida a dois, Marcos achou que eles tinham se adaptado a uma rotina perfeita. Emma estava matriculada em uma escola particular de prestígio onde ela prosperava, fazendo amigos pela primeira vez na vida. Ela tinha seu próprio quarto. Decorou exatamente como ela queria. Rosa princesa com móveis brancos e prateleiras cheias de livros e brinquedos, mas o mais importante é que ela tinha estabilidade, segurança e amor. Marcos a havia transformado. Seu horário de trabalho, saindo do escritório às 4 todos os dias para buscar Emma na escola. As noites eram dedicadas a ajudar com os trabalhos de casa, ler histórias para dormir e ouvir Emma tagarelar sobre o seu dia. Ele nunca tinha sido tão feliz. Foi por isso que o telefonema de Rebecca Torres em uma tarde de sexta-feira o atingiu como um raio. Sr. Hayes, preciso ver você imediatamente. Descobri algo sobre a morte de Sara que muda tudo. O que você quer dizer? Isso muda tudo. Não posso discutir isso por telefone. O senhor pode vir ao meu escritório. E Sr. Hayes, talvez o senhor queira combine com Emma para que ela fique com outra pessoa esta noite. Marcos sentiu um arrepio de pavor. Rebecca, o que você descobriu? Apenas venha, por favor. 1 hora depois. Marcos sentou-se em frente a Rebecca, que parecia mais ela estava mais séria do que ele jamais a vira. Havia uma pasta grossa espalhada sobre a mesa. Junto com o que pareciam ser registros médicos. Marcos. Sara não morreu assim. Durante o parto. Ela foi assassinada. As palavras atingiram Marcos como um golpe físico. O quê? Isso é impossível. Você disse que ela morreu de complicações. Foi isso que Eu também pensei isso. Mas continuei investigando e encontrei discrepâncias nos registros médicos. Sara morreu por causa de um medicamento. Sobredosagem administrada durante a cesariana. Um medicamento ao qual ela era alérgica. Marcos sentiu o quarto girar. Uma alergia. Mas os médicos não saberiam. Eles deveriam ter feito isso. A alergia de Sara àquele medicamento específico foi claramente observada em seu prontuário. Arquivo médico. Mas alguém alterou seus registros na noite em que ela deu à luz. Alguém queria Sara M. Mackenzie morta.
Quem? Porquê? Rebecca tirou a fotografia de um homem. Na casa dos 50, com olhar frio e um terno caro. Thomas M.C. Kenzie. Da Sarah. Pai arranjado. Pai. Sarah me disse que não tinha família. Ela pensava que não. Thomas M.C. Kenzie derrubou Sarah quando ela completou 18 anos e saiu do sistema de acolhimento familiar. Ela se recusou a reconhecê-lo como seu pai biológico. Mas quando Sarah engravidou, tentou se reaproximar. Escreveu-lhe cartas sobre Emma, na esperança de que ele quisesse conhecer a neta. Marcos sentiu as peças se encaixando. Que foto horrível. Ele não queria conhecê-la. Pior ainda, Thomas M.C. Kenzie é. Seu patrimônio líquido é de cerca de 50 milhões de dólares. Ele não tem outros filhos, nem herdeiros. Se Sarah e Emma sobreviveram e poderiam herdar tudo. Mas se ambas morressem, o dinheiro iria para parentes distantes que ele podia controlar. Marcos terminou. Mas Emma não morreu. Não, mas Thomas achava que sim. O hospital informou que tanto a mãe quanto a criança morreu durante o parto. Emma foi imediatamente encaminhada para um lar adotivo sob os cuidados de um adulto responsável. Um nome diferente para protegê-la. Marcos se levantou num pulo. Você está me dizendo que o avô de Emma tentou matá-la? Ela. Estou-lhe dizendo que Thomas M.C. Kenzie também pagou alguém naquele hospital. Sarah e Emma M.C. Kenzie podem ter certeza. Morreu naquela noite. Quando Emma sobreviveu, o médico corrupto entrou em pânico e falsificou o laudo. Os registros de óbito para encobrir seus rastros. Onde está Thomas M.C. Kenzie agora? De Rebecca. A expressão ficou ainda mais evidente. Esse é o problema, Marcos. Há 3 dias, alguém fizeram perguntas sobre Emma Hayes, anteriormente Emma M.C. Kenzie, alguém que sabia exatamente a quem perguntar e quais registros consultar. Marcos sentiu um arrepio na espinha. Ele sabe que ela está viva. Ele sabe que ela está viva. Ele sabe que ela está com você. E ele sabe ela é a única herdeira dele, Marcos. Emma está em extremo perigo. Marcos já estava tirando o celular para ligar para a escola da Emma quando Rebecca o agarrou pelo braço. Tem mais. Contratei uma empresa de segurança para fiquem de olho em Thomas M.C. Kenzie. Ele não está apenas procurando por Emma. Ele está planejando algo. Para eliminar vocês duas. Nós duas. Pensem nisso. Se Emma morrer, ela. Os direitos de herança morrem com ela. Mas se você a adotar e depois ambos morrerem em caso de acidente, a herança poderia potencialmente passar de você para parentes que Thomas pode controlar. Marcos sentiu seu mundo desmoronar ao seu redor. Quanto tempo nos resta? Não sei, mas Marcos, você não pode ir para casa. Você não pode ir para a escola da Emma. Temos que presumir Thomas está vigiando todos os seus lugares habituais. Então, como eu chego até Emma? Rebecca já se dirigia para o cofre do seu escritório. Eu providenciei privacidade, disse ela. A segurança vai tirar Emma da escola. Eles a levarão para uma casa segura onde você poderá encontrá-los. Como sei que posso? Confiar na sua equipe de segurança. Porque Rebecca disse, tirando um crachá do bolso. Fique tranquilo, eu não sou apenas um investigador particular. Sophie e Thomas M.C. Kenzie. Está sob investigação por crimes financeiros há 2 anos. Aguardamos provas suficientes para construir um caso. Caso. Marcos encarou o distintivo. FBI, quando você me contratou para investigar a morte de Sarah, você nos entregou a peça que faltava. O assassinato de Sarah, a falsificação. Registros médicos, a corrupção no hospital. Tudo está conectado a um padrão maior de Thomas eliminando qualquer um que ameaça seu império financeiro. O telefone de Marcos tocou, era a escola de Emma. Suas mãos tremendo, ele respondeu, Sr. Hayes, aqui é o diretor Morrison. Estou com medo. Houve um incidente. 2 homens vieram buscar Emma, alegando serem agentes federais. Agentes. Eles tinham identificação com aparência oficial, mas algo parecia errado. Nós nos recusamos a liberá-la e chamei a polícia. Onde está Emma agora? Ela está segura no meu escritório com segurança. Mas, Sr. Hayes, esses homens sabiam detalhes sobre o passado de Emma que pouquíssimas pessoas conheciam. As pessoas saberiam. Estamos a caminho, disse Rebecca, pegando o telefone. Isto é agente Torres, do FBI. Isola a escola imediatamente. Ninguém entra nem sai até chegamos.
Enquanto corriam em direção à escola de Emma, Marcos percebeu que encontrar sua filha a havia colocado em mais perigo do que ela jamais enfrentara vivendo nas ruas. Mas ele também percebeu outra coisa. Ele preferiria morrer a deixar que alguém se machucasse. Imodad Thomas MC-15 queria uma guerra. Ele estava prestes a receber uma. A escola estava cercada por carros de polícia quando Marcos e Rebecca chegaram. Diretor Morrison ela os encontrou na entrada principal, o rosto pálido de preocupação. Emma está segura? Disse ela. Imediatamente. Mas, Sr. Hayes, aqueles homens foram muito convincentes. Se nossa segurança ou guarda não insistiu em ligar para você primeiro. Marcos não queria pensar no que poderia ter acontecido. Onde ela está? Sala de conferências B. Ela estava perguntando por você. Marcos correu pelo corredor, seu coração acelerado. Quando ele irrompeu pela porta da sala de conferências, Emma ergueu os olhos da mesa onde estava colorindo. Com um policial. Papai, ela se jogou em seus braços. Os policiais disseram que uns homens maus queriam me levar de você, Marcos. Ela o abraçou. Respirando fundo, ela inalou o aroma familiar do seu shampoo de morango. Eles não podem. Eles não vão te levar para longe de mim, princesa. Eu não vou deixar. Mas por que eles iriam querer? Nem sequer os conheço. Rebecca ajoelhou-se à altura de Emma. Emma, você se lembra de mim? Sou a senhorita Rebecca. Emma assenti com a cabeça. Você ajudou o papai a descobrir sobre a minha mãe. Isso mesmo. Emma, tem um homem que diz ser o pai da sua mãe. Seu avô, mas ele não é legal. Homem, e ele quer te machucar. Os olhos de Emma se arregalaram. Eu tenho um avô como outras crianças. Marcos sentiu seu coração se partir. Mesmo agora, o primeiro pensamento de Emma ela estava esperançosa. Talvez ela tivesse mais família. Diferente das outras crianças, disse Rebecca. Com cuidado. Esse avô é malvado. Ele machucou sua mãe e agora quer machucar você. Você. Então, precisamos ir para um lugar seguro até que a polícia o prenda. Você topa. Você também vai estar lá, papai. Estarei com você a cada segundo, prometeu Marcos. Nós vamos ficar juntos, aconteça o que acontecer. A casa segura era um lugar sem graça. Casa suburbana a 1 hora da cidade. Agentes do FBI estavam posicionados por toda parte. A vizinhança e a própria casa estavam equipadas com sistemas de segurança avançados. Emma adaptou-se ao exílio temporário com a resiliência que aprendera vivendo nas ruas. Ela coloria desenhos para os agentes do FBI e ajudaram Marcos a aprender a fazer sanduíches de queijo grelhado, e encarou toda a experiência como uma aventura. Mas Marcos percebeu o estresse em seus olhos quando ela pensou que ela não estava olhando. Era exatamente desse tipo de instabilidade e medo que ela finalmente havia escapado. Na terceira noite deles na casa segura, Rebecca trouxe notícias. Nós o pegamos, anunciou ela, com o rosto radiantes de satisfação. Thomas MC-15, 3 de seus associados e o médico que falsificou os registros médicos de Sarah. Todos estão sob custódia. Marcos, um alívio o invadiu. Acabou. Acabou. Thomas confessou ter ordenado o assassinato de Sarah, quando ele percebeu que de qualquer forma enfrentaria prisão perpétua. Ele não suportava a ideia de sua filha. Filho bastardo herdando o dinheiro dele. Emergueu os olhos do livro de colorir. O que é um filho bastardo? Marcos e Rebecca trocaram olhares. É uma palavra cruel. Isso significa que as pessoas usam essas palavras, disse Marcos com cuidado. Não significa nada sobre você, querida. Já podemos ir para casa, confirmou Marcos. E Emma, você nunca precisa ir para casa. Não me preocupe com ninguém tentando tirar de mim de novo. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa. Emma adormeceu em sua cadeirinha de carro, exausta pelo estresse dos últimos dias. Marcos se viu pensando em Sarah, no terror que ela deve ter sentido ao saber que alguém queria machucá-la e ao seu bebê. Mas Sarah tinha sido mais corajosa do que imaginava. Ao deixar Marcos, ao se esconder, na verdade, ela salvou a vida de Emma. Se Thomas soubesse quem era o pai de Emma, ele teria eliminado Marcos anos atrás. Papai. A voz sonolenta de Emma soou do banco de trás enquanto estacionavam na garagem do prédio. Será que estamos mesmo? Agora estamos em segurança. Estamos realmente em segurança agora, princesa. Que bom. Eu já estava cansada de sendo corajosa o tempo todo. Marcos se virou para olhá-la, impressionado com a simplicidade e profundidade de suas palavras. Ela tinha 6 anos.
anos de idade e ela estava cansada de ser corajosa o tempo todo. Sabe de uma coisa? Ele disse, você não precisa mais ser corajoso. De agora em diante, papai será corajosas para nós duas. Emma sorriu sonolenta. Podemos ser corajosas juntas. Acho que essa é a melhor ideia que você já teve. De volta à cobertura, Emma foi imediatamente para o quarto para reencontrar os brinquedos e livros de que sentia falta. Marcos estava na sala de estar, olhando. Lá fora, sob as luzes da cidade, maravilhado com o quanto sua vida havia mudado. Há 3 semanas, ele fora um bilionário solitário que jogava jogos com moradores de rua. Agora ele era um pai que enfrentou assassinos para proteger sua filha. Seu telefone tocou. David, dos serviços sociais. Marcos, fiquei sabendo do que aconteceu. Emma está bem. Ela é extraordinária. Mais forte do que eu jamais poderia ter imaginado. Há algo mais. Marcos. A prisão de Thomas Mackenzie foi notícia e seu império financeiro está desmoronando. Emma receberá uma herança substancial quando completar 18 anos. Marcos pensou em Emma. No quarto dela. Provavelmente conversando com o Benny sobre a aventura deles. David, eu não quero que Emma saiba sobre o dinheiro até que ela seja bem mais velha. Ela já teve problemas de adulto suficientes para uma vida inteira. Entendido. Mas Marcos, Sarah ficaria orgulhosa de como você protegeu Emma. Você deu a ela o que toda criança merece, um pai ou uma mãe. Quem as coloca em primeiro lugar. Depois que David desligou o telefone, Marcos foi ver como Emma estava. Ela estava sentada na cama com Benny, ambos de frente para a janela. O que você está? O que você está fazendo, meu bem? Contando para a mamãe sobre o avô malvado e como você me salvou. Acho que ela está orgulhosa de você, papai. Espero que sim. Você está pronta para dormir. Emma assentiu e se enfiou debaixo das cobertas. Abraçando muitos com força. Papai, você vai ficar até eu dormir. Sempre. Como Marcos sentou-se ao lado da cama de Emma, observando-a adormecer, e pensou em a nota de $1 que ele ainda carregava na carteira. A nota amassada que dera início a tudo que Emma lhe dera. Ela lhe deu seu último $1 porque achou que ele precisava mais do que ela. Agora ela sabia a verdade. Ela lhe dera tudo o que ele nunca soube que precisava. Propósito, amor, família. O amanhã traria novos desafios, novas aventuras. Novas oportunidades para construir uma vida juntos. Mas esta noite, Emma dormiu. Em segurança na sua própria cama, na sua própria casa, protegida por um pai que se mudaria. Céus e terra para protegê-la. E isso era tudo o que importava. 6 meses depois, Marcos estava nos bastidores do palco do Madison Square Garden, ajeitando a gravata nervosamente. Esta noite era o evento beneficente anual Hope for Tomorrow, Gala. A organização para a qual Sarah havia trabalhado. Pois aquilo estava sendo revivido em sua memória. Emma ficou ao lado dele em ela vestia um lindo vestido roxo e segurava um pequeno discurso que haviam escrito juntos. Você está nervosa, princesa. Emma olhou para ele com os olhos azuis de Sarah e o queixo firme em sua própria postura determinada. Pequeno. Mas a mamãe costumava ajudar crianças como eu, não é? Então agora nós podemos ajudar crianças. Eu também. Isso mesmo. E sabe de uma coisa? Acho que a mamãe ficaria muito orgulhosa. De nós duas esta noite. A voz do locutor ecoou pela arena. Senhoras e senhores, por favor, recebam Emma e seu pai, Marcos Reis, para nos contarem tudo. Sobre a nova fundação Sarah Mackenzie para crianças sem teto. Eles subiram ao palco juntos. O pequeno de Emma segurava firmemente a mão maior de Marcos. O holofote estava forte, mas Emma não. Hesitaram ao se aproximarem do microfone. Olá, disse Emma claramente ao microfone, sua voz transmitindo do outro lado da arena lotada. Meu nome é Emma Hayes e há 6 meses eu morava nas ruas. Um silêncio profundo pairou sobre a multidão da elite nova-iorquina. Marcos sentiu uma onda de emoção. De orgulho enquanto Emma continuava a ler seu discurso cuidadosamente preparado, mas acrescentando seus próprios toques. Eu tinha 6 anos e estava com fome, assustada e sozinha. Mas então conheci meu pai e tudo mudou. Não porque ele tenha dinheiro, mas porque ele tem amor. Marcos se aproximou do microfone. Emma me ensinou algo importante. Ela me ensinou que a bondade não se mede pelo quanto você tem, mas sim pelo quanto você está disposto a doar. Dar. Quando conheci Emma, ela me deu seu último $1 porque achou que eu precisava. Mais do que ela. Emma assentiu solenemente. É assim que o amor se parece.
Ajudar as pessoas mesmo quando você não tem muito. Esta noite, estamos anunciando a Fundação Sarah M. Mackenzie, continuou Marcos. Nomeada em homenagem à mãe de Emma, que morreu ajudando crianças como Emma. Esta fundação fornecerá não apenas abrigo e comida para crianças sem teto, mas algo ainda mais importante, às famílias. Emma se aproximou do microfone novamente. Toda criança merece uma papai ou uma mãe que se acham a pessoa mais importante do mundo. Então, vamos ajudar a encontrar famílias. Para crianças que não as têm. Os aplausos foram estrondosos, mas Marcos mal os ouviu. Estava muito ocupado. Observando Emma. Impressionado com sua elegância e seu coração generoso. Enquanto eles partiam. No palco, Emma puxou a mão dele. Papai, você acha que a mamãe nos viu lá em cima? Ali. Acho que a mamãe vê tudo o que fazemos, querida. E acho que ela está sorrindo. Mais tarde naquela noite, de volta na cobertura deles, Emma estava sentada à mesa da cozinha fazendo a lição de casa enquanto Marcos revisava a documentação da fundação. Era uma cena doméstica tranquila. Ainda assim, enchia Marcos de admiração. Papai. Emma olhou. Ela levantou-se da folha de exercícios de matemática. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você sente falta de alguma vez? O tempo antes de você me encontrar, quando você podia fazer o que quisesse e não fazia. Como se preocupar com uma garotinha? Marcos largou os papéis e olhou para a filha. Olhou para ela de verdade. Emma. De pijama, com o cabelo preso em duas tranças e borrões de lápis nos dedos. Benny observava tudo do seu lugar em cima da mesa. Emma, disse ele seriamente, antes de te encontrar, eu achava que tinha tudo. Dinheiro, sucesso, respeito. Mas eu não tinha a coisa mais importante. O que é isso? Alguém para amar que me amasse. Me trazer de volta. Alguém para cuidar. Alguém que tornava cada dia melhor. Estando ali. Marcos estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Você não apenas mudou a minha vida, princesa. Você me deu uma vida que vale a pena ser vivida. Emma sorriu radiante para ele. Eu te amo. Também, papai. Mais do que todas as estrelas do céu. Mais do que todas as estrelas do céu. Marcos concordou. Ponto. Enquanto Emma voltava para sua lição de casa, Marcos pensou sobre a jornada que os trouxera até ali. Um teste de humanidade imposto por um bilionário que revelara o mais importante: a verdade de tudo. A verdadeira riqueza não era medida em dólares, ações ou imóveis. A verdadeira riqueza era medida em amor, confiança, o som da risada de uma menina. Na hora de dormir, histórias e joelhos ralados e momentos de orgulho no palco. A verdadeira riqueza era Emma chamá-lo de papai e dizer isso com toda a sinceridade. Coração. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rebeca Torres. Agora de volta à sua rotina normal. Deveres do FBI. Via Gayla no noticiário. Sarah ficaria orgulhosa. Marcos respondeu digitando. Ela me deu o maior presente imaginável. Qual? A chance de ser o pai da Emma. Lá fora, pelas janelas do apartamento deles, a cidade brilhava com milhões de luzes. Em algum lugar lá fora será que outras crianças como Emma também tinham ficado assustadas sozinhas, na esperança de que alguém as visse? Eles, para cuidar, para ajudar. Amanhã, a Fundação Sarah M. Mackenzie começar o trabalho de encontrar essas crianças e dar a elas o que Emma havia encontrado: amor, segurança e famílias que as acolhessem. Lutar por eles. Mas esta noite, Marcos já estava sentado à mesa da cozinha, ajudando sua filha com a lição de casa de matemática, cercada pela tranquilidade e contentamento de um lar repleto de amor. A nota de $1. Ainda estava guardada em sua carteira, cuidadosamente preservado, mas já não era mais um símbolo. De um teste ou experimento. Ponto. Foi um lembrete de que os menores atos de bondade podem mudar tudo. Isso. O amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Às vezes, a pessoa que você está tentando ajudar acaba salvando você. Emma Hayes, anteriormente Emma Mackenzie, anteriormente Emma Foster, anteriormente uma garotinha sem nome dormindo nas portas, era a prova viva de que toda criança merecia uma chance de ser feliz. E Marcos Hayes, que certa vez pensou que o sucesso era medido pelas margens de lucro, agora sabia que os únicos números que realmente importavam eram estes. Uma menininha, um ursinho de pelúcia, um pai que encontrou seu propósito e um amor que se multiplicava infinitamente a cada dia. Papai, a voz de Emma o despertou de seus pensamentos. Terminei minha lição de casa. Podemos ler uma história antes de dormir. Que história você gostaria de ler hoje à noite? Emma pensou seriamente sobre isso.
Aquela sobre o príncipe. Que pensava ter tudo, mas na verdade não tinha nada até encontrar a garotinha que o ensinou a amar. Marcos sorriu. Acho que não temos esse livro, querida. Emma deu um sorriso travesso. Tudo bem, papai. Você pode me contar a nossa história. E enquanto eles se aconchegavam juntos no sofá, a cabeça de Emma no ombro dele e Benny aconchegada entre eles. Marcos contou a ela a história de como uma bondade de uma garotinha transformou um bilionário solitário no homem mais feliz do mundo. Pai no mundo. Foi ele quem percebeu que a única história que realmente importava era essa.